instante em que ela sussurrou seu nome com os lábios roxos de frio, ele soube que nada daquilo era coincidência. A mulher desconhecida, resgatada do mar revolto, carregava nos olhos um segredo que sangrava o passado dele. Agora, entre pesadelos da filha, recados anônimos e um farol esquecido pelo tempo, um pai viúvo precisa decidir até onde vai para proteger o que ainda ama, antes que o mar devolva mais do que levou. As manhãs na vila costeira começam sempre da mesma forma, com o cheiro salgado subindo do cais como um fantasma tangível, impregnando as roupas estendidas nos varais, entranhando-se nas madeiras das casas baixas, que se agarram à orla como náufragos à última tábua. O vento carrega recados de maré, promessas de tempestade ou bonança, e o inverno, naquele pedaço esquecido do litoral, parece não terminar nunca. As ruas de pedra permanecem molhadas, mesmo nos raros dias de sol, como se a terra tivesse desistido de secar, aceitando sua condição perpétua de fronteira entre dois mundos. Miguel acorda antes do amanhecer, quando a luz ainda é uma intenção distante no horizonte. Seu corpo se move no escuro com a precisão de quem repetiu os mesmos gestos por tanto tempo que eles se tornaram involuntários. Calça as botas de borracha, veste o suéter grosso de lã que cheira a maresia e fumaça de lenha, e desce as escadas rangentes da casa de madeira que herdou do sogro junto com o barco e as dívidas que o acompanham. A cozinha é pequena, dominada por um fogão a lenha que ele alimenta com gravetos secos guardados numa caixa ao lado da porta. A chaleira começa a cantar seu apito fino enquanto ele prepara o mingau de aveia que Flora gosta, adicionando mel e canela, pequenos luxos que ele se permite para ver a filha sorrir. Flora tem 8 anos e o cabelo sempre emaranhado, uma massa de cachos castanhos que se recusa a ser domada por qualquer pente. Suas mãos estão sempre frias, mesmo no verão, e Miguel desenvolveu o hábito de aquecê-las entre as suas antes que ela saia para a escola. O menina desce as escadas com os olhos ainda inchados de sono, arrastando um cobertor velho como se fosse uma capa, e senta-se à mesa sem dizer palavra. Entre eles, existe uma comunicação silenciosa, feita de olhares e gestos que dispensam a linguagem. Miguel coloca a tigela fumegante diante dela, passa a mão pelo cabelo bagunçado com ternura desajeitada. E Flora começa a comer com a lentidão de quem ainda habita o reino dos sonhos. Depois do café, atravessam juntos as ruas estreitas até a escola. Um prédio baixo de tijolos descascados, onde as crianças da vila aprendem o básico e sonham com lugares distantes. Miguel observa Flora desaparecer pelo portão, sua mochila grande demais para o corpo miúdo, e sente o aperto familiar no peito, aquele medo ancestral de que algo possa arrancá-la dele como foi arrancada a mãe. Mas o ritual precisa continuar. O barco o espera no cais e o mar não tem paciência com as feridas dos homens. O barco se chama Esperança, um nome que o sogro escolheu décadas atrás e que agora soa como ironia. É uma embarcação pequena, de madeira envelhecida que Miguel repara com a teimosia de quem repara a si mesmo, substituindo tábuas apodrecidas, calafetando frestas, pintando quando há dinheiro para a tinta. O motor tosse antes de despertar, expelindo fumaça azulada, e Miguel guia a embarcação para fora do porto com a familiaridade de quem conhece cada pedra submersa, cada corrente traiçoeira. O mar está sempre ali, vasto e indiferente, um deus pagão que concede e tira sem explicações. A casa que eles habitam tem fotografias que Miguel evita encarar. Estão dispostas nas prateleiras da sala, emolduradas em madeira simples, congelando momentos de uma vida que já não existe. Há uma foto do casamento, ele e Laura sorrindo sob um céu de primavera, outra de Flora bebê nos braços da mãe, e várias outras que documentam os anos felizes antes da noite de neblina e sirenes. Miguel passa por elas como quem passa por túmulos,
reconhecendo sua existência sem permitir que o olhar demore. A dor está sempre ali, domesticada, mas nunca ausente, uma companheira silenciosa que aprendeu a ocupar menos espaço, mas que nunca parte completamente. Laura morreu há 3 anos, numa noite de inverno especialmente cruel. A estrada costeira, sempre perigosa quando a neblina desce do morro e transforma o asfalto numa passagem fantasmagórica, havia cobrado seu preço. O carro saiu da pista numa curva que ela conhecia bem, despencou pelo barranco e mergulhou no mar raso, onde as pedras aguardavam como dentes. As autoridades disseram que foi instantâneo, que ela não sofreu, mentiras piedosas que se oferecem aos sobreviventes para suavizar o insuportável. Miguel não estava no carro. Ele havia ficado em casa com Flora doente e Laura foi sozinha buscar remédios na cidade vizinha. A ligação dela que ele não atendeu, ocupado com a febre da filha, permanece como uma ferida que não cicatriza. O que ela queria dizer? Era um aviso? Podia ter mudado algo se ele tivesse atendido? Essas perguntas o assombram nas madrugadas insones, quando o vento uiva pelas frestas e o mar parece gritar respostas que ele não consegue decifrar. Miguel jurou nunca mais olhar para aquela estrada, nunca mais dirigir por aquele trecho onde a morte esperou sua esposa. A culpa, irracional mas visceral, habita seu peito como um parasita, alimentando-se de cada momento feliz que ele ousa experimentar, lembrando-o de que não merece esquecer, de que esquecer seria trair. Mas entre anzóis enferrujados, redes que precisam ser remendadas e a tarefa monumental de ser pai sozinho, Miguel encontrou uma rotina que não machuca tanto. É uma existência de marés, previsível em sua repetição, onde cada dia se parece com o anterior, e isso traz um conforto raso, mas necessário. Ele pesca de manhã, vende o que captura no mercado local, busca Flora na escola no meio da tarde, prepara jantares simples que eles comem em silêncio confortável, e à noite lê para ela histórias de aventuras em terras distantes, até que o sono a vença. É uma vida pequena, mas é a vida que ele consegue suportar, um abrigo contra o caos que uma vez o destroçou. A vila onde vivem é daquelas que o progresso esqueceu ou ignorou propositalmente. As casas se amontoam ao longo da orla, pintadas em tons desbotados de azul e branco, e os moradores se conhecem pelo nome e pela história de 3 gerações passadas. Há uma única rua principal, pavimentada com pedras irregulares que datam de um tempo em que a vila era um porto importante, e algumas vielas secundárias que serpenteiam morro acima até desaparecerem entre as árvores retorcidas pelo vento constante. O comércio consiste em 2 mercearias, uma padaria que abre quando o dono não está bêbado, e um bar sem nome onde os pescadores se reúnem para mentir sobre suas capturas e lamentar a vida. Naquela tarde cinzenta de outubro, o mar está particularmente agitado. O céu carrega nuvens baixas e escuras, prenunciando tempestade, e a linha do horizonte parece uma cicatriz aberta entre o ar e a água. Miguel retorna cedo da pesca, a rede quase vazia, sentindo no corpo a inquietação que precede os temporais. Amarra o barco com nós que aprendeu ainda criança, verifica 2 vezes as cordas e caminha pelo pier de madeira apodrecida até a praia. É então que vê a figura. Uma mulher corre pela areia deserta, seu vestido encharcado colando-se ao corpo magro, os passos erráticos de quem fugiu de algo ou está sendo perseguido por demônios invisíveis. Miguel para, observando o instinto de pescador, alertando-o de que algo está profundamente errado. A mulher não diminui o ritmo, ao contrário, acelera, e Miguel percebe tarde demais sua intenção. Ela avança direto para as ondas, mergulha na água gelada sem hesitar, e o mar, sempre faminto, a suga para dentro como se a estivesse esperando. Os gritos da mulher são engolidos pelo vento antes que possam alcançar qualquer ouvido além do dele. Miguel não pensa.
Seu corpo age antes que a razão possa intervir, impulsionado por algum código antigo que ordena que se salve quem está se afogando, mesmo que seja alguém que escolheu o mar. Ele corre, desprende-se das botas sem parar e salta na água. O frio é uma punhalada que rouba o ar dos pulmões, uma violência líquida que transforma cada movimento em agonia. Miguel corta a água com braçadas fortes, conhece cada corrente traiçoeira desta costa, sabe onde o fundo cai abruptamente e onde as pedras submersas aguardam os descuidados. A mulher afunda e ressurge, seus braços batendo a água sem coordenação, o rosto já perdendo a cor da vida. Miguel alcança-a quando ela submerge pela terceira vez, agarra-a pelos cabelos primeiro, depois pelo braço e puxa-a para a superfície. O corpo dela é simultaneamente leve e pesado, um paradoxo de carne e osso que luta contra a espuma enquanto ele tenta trazê-la de volta. Ela se debate, não com vontade de viver, mas com o reflexo involuntário do corpo que se recusa a morrer. E Miguel precisa usar toda a sua força para mantê-los ambos à tona. A dança brutal de volta à costa parece durar horas, mas são apenas minutos de inferno gelado. As ondas os empurram, depois os puxam, brincando com eles como um gato com ratos, e Miguel sente os músculos gritarem, os pulmões queimarem, o frio penetrar até os ossos. Mas ele não solta. Ele já perdeu alguém para o mar, para a estrada, para o acaso cruel do universo, e algo nele, irracional e feroz, decide que não perderá mais ninguém naquele dia. Quando finalmente consegue arrastar ambos para fora da água, depositando a mulher sobre as pedras escuras do costão, Miguel colapsa ao lado dela, tossindo água salgada, tremendo violentamente. Recupera-se primeiro, vira a mulher de lado, aplica as manobras que aprendeu em algum curso obrigatório anos atrás, e ela finalmente expele água do mar junto com um gemido baixo. Os olhos dela se abrem, vidrados e desfocados, e seus lábios, arroxeados pelo frio, se movem formando uma palavra. O nome que ela sussurra é o dele, Miguel. Ele congela. A voz não tem o som de um acaso, não é a pergunta casual de alguém que quer saber quem a salvou. É reconhecimento, é familiaridade. É como se ela soubesse exatamente quem ele era antes mesmo de entrar naquele mar. E isso transforma o resgate numa outra coisa, algo que Miguel não consegue nomear, mas que o enche de um medo primordial. Miguel não conhece aquela mulher. Pelo menos, não se lembra de conhecê-la. Seu rosto é comum e extraordinário ao mesmo tempo, marcado por uma beleza sofrida, olhos fundos que viram coisas que deixaram cicatrizes invisíveis. Ele passa os dedos trêmulos pelo próprio rosto, tentando reorganizar os pensamentos, mas tudo o que consegue é olhar para a desconhecida que sabe seu nome e sentir que o chão acaba de se inclinar sob seus pés. Não há escolha. Ele não pode deixá-la ali, semiconsciente sobre as pedras, com a tarde esfriando e a tempestade aproximando-se. Miguel a levanta nos braços, surpreso com quão leve ela é, como se a tentativa de afogamento tivesse drenado não apenas o ar, mas a substância que torna uma pessoa sólida. Caminha com ela pela praia até sua casa, sentindo os olhares curiosos dos vizinhos através das cortinas, sabendo que até o anoitecer a vila inteira saberá que ele resgatou uma forasteira do mar. Dentro de casa, ele a enrola em cobertores grossos, acende o fogão a lenha até que o calor se torne opressivo e prepara chá forte que ela bebe em goles pequenos e dolorosos. Flora chega da escola e para na porta da sala, observando a mulher estranha com a seriedade peculiar das crianças, que percebem quando os adultos estão escondendo algo importante. Sem que ninguém peça, a menina vai até a cozinha e volta com uma caneca de chocolate quente, oferecendo-a à desconhecida com a solenidade de quem entende que uma vida acabou de ser devolvida e que isso tem peso. A mulher aceita o chocolate com mãos que tremem, não apenas de frio.
Seus olhos encontram os de Flora e algo passa entre elas, algum reconhecimento mudo que as mulheres às vezes compartilham, independente da idade. Ela bebe devagar e quando finalmente fala, sua voz é rouca, machucada pela água salgada e por algo mais profundo. Ela diz se chamar Helena. Nada mais naquela primeira noite. Apenas Helena. Miguel não pressiona. Reconhece em seu olhar aquela expressão de quem vem de um lugar onde a esperança não é um hábito, onde viver é um ato de resistência mais do que uma alegria. Ele prepara o quarto de hóspedes, um cômodo pequeno que não recebe ninguém há anos, coloca lençóis limpos na cama estreita e mostra onde fica o banheiro. Helena aceita com um aceno de cabeça, e quando fecha a porta do quarto atrás de si, Miguel ouve o som de choro abafado, soluços que ela tenta controlar, mas que escapam pelas frestas. Aquela noite, Miguel não consegue dormir. Fica sentado na cozinha, olhando pela janela para o mar invisível na escuridão, ouvindo o vento chicotear as paredes. Algo aconteceu ali na praia. Algo que vai além do resgate de uma suicida. O modo como ela disse seu nome, o reconhecimento nos olhos dela, tudo aponta para uma conexão que ele não compreende. E a outra coisa, um pressentimento que rasteja pela espinha dele como água fria. O incidente não foi um capricho da maré, foi uma mensagem. Nos dias seguintes, Helena recupera forças lentamente, como uma planta que recebe água depois de longa seca. Ela come pouco, fala menos ainda, mas aceita a hospitalidade de Miguel com uma gratidão silenciosa que parece doer nela. A vila inteira a observa com aquela curiosidade desconfiada, característica de comunidades pequenas, onde forasteiros são medidos pelo peso de seus segredos e onde cada novidade alimenta as conversas por semanas. Miguel tenta mantê-la invisível, o que é simultaneamente impossível e necessário. Há algo quase íntimo no fato de tê-la tirado da água, um pacto silencioso que se formou entre eles naquele momento de luta contra as ondas. É como se ele agora fosse responsável pela vida que salvou, como se aquela existência tivesse sido depositada em suas mãos e ele não pudesse simplesmente devolvê-la ao acaso. Flora cerca Helena com perguntas miúdas, oferecendo desenhos que faz na escola, conchas que coleta na praia, pedras lisas que o mar poliu. A mulher aceita cada presente com uma seriedade que iguala a da menina, como se esses pequenos objetos construíssem uma ponte sobre um abismo que só ela pode ver. Às vezes, Miguel as encontra sentadas juntas na sala, Flora falando sobre a professora, sobre os colegas de classe, sobre os sonhos que tem, e Helena ouvindo com uma atenção que parece famintar, como se estivesse roubando migalhas de normalidade para alimentar uma parte dela que há muito não come. É no quarto dia que Miguel nota as marcas. Helena está estendendo roupa no varal dos fundos, a primeira vez que ela se oferece para ajudar com as tarefas domésticas, e quando ergue os braços à manga do suéter emprestado, sobe, revelando os antebraços. Há arranhões, alguns antigos já cicatrizados em linhas brancas, outros recentes ainda avermelhados. Não são o tipo de arranhão que se ganha por acidente. São marcas de luta, de resistência, de alguém que foi agarrado e segurado contra a vontade. Miguel sente algo apertar em seu peito, uma mistura de raiva e reconhecimento. Helena percebe o olhar dele, puxa rapidamente a manga para baixo e, por um momento, seus olhos se encontram. Há medo ali, mas também um pedido silencioso. Não pergunte ainda. Deixe-me respirar um pouco mais, antes de sangrar a verdade. E Miguel, que conhece intimamente o peso dos segredos que machucam, assente com a cabeça e volta ao trabalho de consertar a rede de pesca. Mas à noite, quando um barco apita ao longe no escuro, Miguel vê Helena estremecer na cadeira onde está sentada. Seus dedos agarram o copo de chá com tanta força que os nós dos dedos embranquecem e seus olhos fixam-se na janela com uma expressão de animal encurralado.
O apito se repete mais distante agora, e ela gradualmente relaxa, mas a tensão deixou sua marca. É numa madrugada de vento cortante, quando o frio penetra até os ossos e até o mar parece hibernar, que Helena finalmente despeja as pedras que carrega. Miguel acordou para verificar o fogo que estava morrendo no fogão quando a encontra sentada na cozinha, enrolada num cobertor, olhando para o nada. Ele prepara café em silêncio, coloca uma caneca nas mãos dela e senta-se do outro lado da mesa, esperando. A história sai dela como sangue de ferida antiga, aos poucos, dolorosa. Ela explica que não foi um impulso que a levou ao mar, foi fuga. Helena trabalhava como jornalista investigativa numa cidade maior ao sul da costa, especializada em casos de corrupção ambiental. Nos últimos meses, vinha investigando uma série de mortes e desaparecimentos estranhos, todos conectados a uma empresa de extração de areia marinha que opera clandestinamente ao longo do litoral. A operação é sofisticada e brutal. Homens com barcos sem identificação navegam durante a noite, ancorando em enseadas desertas onde dragam toneladas de areia do fundo do mar. Carregamento sem registro que depois é vendido para construções ilegais terra adentro. O dinheiro envolvido é substancial, assim como o dano ambiental. A extração descontrolada está erodindo a costa, destruindo habitats marinhos, causando deslizamentos. Mas o que Helena descobriu foi pior. As pessoas que tentaram denunciar a operação começaram a desaparecer. Um pescador que fotografou os barcos noturnos foi encontrado morto numa maré, oficialmente afogado em acidente. Um ativista ambiental que coletava amostras de água sumiu sem deixar rastros. Um funcionário da própria empresa, que ameaçou falar, foi visto pela última vez entrando num carro na escuridão. As mortes pareciam não relacionadas, acidentes e coincidências. Mas Helena viu o padrão. Sempre havia um aviso antes, uma ameaça velada, uma chance de silenciar voluntariamente. E quando as pessoas não silenciavam, o mar as levava ou a estrada as engolia. Foi investigando registros antigos que o nome de Miguel apareceu. Numa planilha apreendida durante uma batida policial anos atrás, antes que a investigação fosse misteriosamente arquivada, constava uma lista de pescadores da região. Ao lado de cada nome havia anotações: pagos, cooperando ou recusou. O nome de Miguel estava marcado como recusou, datado de aproximadamente 4 anos atrás, o mesmo período em que sua esposa morreu. Helena faz uma pausa, deixando a informação pesar no ar como chumbo. Miguel sente o sangue drenar de seu rosto. Ele se lembra vagamente de uma abordagem anos atrás. Homens que vieram até ele no cais, oferecendo dinheiro para alugar seu barco em determinadas noites, sem perguntas, sem registro. Ele recusou, irritado, desconfiado, e os homens foram embora. Isso foi semanas antes do acidente de Laura. Coincidência? A palavra ecoa na mente dele como um sino funeral. Coincidência. A estrada onde Laura morreu, aquela curva específica, era a rota conhecida de patrulha costeira. As condições naquela noite, embora ruins, não eram piores do que muitas outras que ela havia enfrentado. O carro saiu da pista exatamente num ponto onde não havia barreira de proteção, onde o barranco descia direto para o mar. E a ligação dela, aquela ligação que ele não atendeu, talvez não fosse sobre remédios ou sobre Flora. Talvez fosse um aviso. Talvez ela tivesse visto algo, percebido algo. Helena continua. Ela explica que começou a juntar evidências, documentos, testemunhos anônimos, fotografias tiradas de longe. Construiu um dossiê completo que ligava a empresa a pelo menos 8 mortes suspeitas e a funcionários corruptos da guarda costeira e da polícia local. Achou que podia desmantelar a operação sozinha, que a verdade seria arma suficiente. Pagou um preço por essa ingenuidade. As ameaças começaram de forma sutil, carros que passavam devagar demais pela casa dela, mensagens anônimas no celular,
Depois, escalaram. Seu apartamento foi invadido, o computador roubado junto com os arquivos físicos. Um colega jornalista com quem ela dividia informações desapareceu, e quando ela foi à polícia denunciar, o delegado olhou para ela com olhos vazios e disse que não havia nada que pudesse fazer. Foi quando ela entendeu. A operação tinha proteção em todos os níveis, e ela estava sozinha. Helena fugiu. Pegou o que pôde, incluindo um backup das informações escondido, e foi migrando de cidade em cidade ao longo da costa, sempre para o norte, tentando chegar longe o suficiente para respirar, para pensar, para descobrir a quem poderia confiar as provas. Mas eles a seguiram. E naquela tarde cinza, quando viu o carro conhecido estacionado na entrada da vila, quando percebeu que não havia mais para onde correr, o mar pareceu a única saída, até que Miguel a puxou de volta. O silêncio que se segue ao relato é denso como neblina. Miguel sente o chão virar areia movediça sob seus pés. Tudo que ele construiu nos últimos 3 anos, aquela rotina cuidadosamente mantida, aquele abrigo contra o caos, desmorona como castelo de cartas. Se os homens da areia estavam ativos naquela época, se aquela estrada onde Laura morreu, se a recusa dele em cooperar foi interpretada como ameaça, se sua esposa foi usada como recado, ele não consegue terminar a hipótese. A dor é aguda demais, cortante demais. A culpa, aquela companheira antiga, ressurge com força renovada. Não mais a culpa irracional de não ter atendido uma ligação, mas a culpa visceral de ter causado, mesmo indiretamente, mesmo sem saber, a morte da pessoa que mais amava. Foi por causa dele, porque ele disse não, porque ele tinha princípios, porque não quis sujar as mãos, e Laura pagou o preço da integridade dele. A raiva que desperta em Miguel é uma coisa viva, uma brasa que esteve adormecida por anos e agora recebe oxigênio suficiente para arder. Mas antes da raiva, antes da vingança, antes de qualquer coisa, aflora a primeira lei, a única que importa: proteger a filha. Se os homens seguiram Helena até aqui, se sabem ou suspeitam que ela está em sua casa, então Flora está em perigo. E isso Miguel não pode permitir. Ele decide rapidamente. Helena precisa desaparecer da casa dele, pelo menos aos olhos da vila. E há apenas um lugar onde ela pode se esconder sem levantar suspeitas: o farol. O farol fica num promontório rochoso ao norte da vila, uma construção antiga que foi desativada há décadas, quando navegação por GPS tornou obsoletas essas sentinelas de pedra e luz. É uma torre cilíndrica pintada de branco, há muito descascada pelo sal e pelo vento, com uma escadaria em caracol que sobe até a sala da lanterna no topo. O lugar pertence tecnicamente ao governo, mas foi esquecido como tantas outras coisas naquela região, e há anos é ocupado por Elias. Elias é um gigante silencioso, um homem de quase 2 metros de altura, com ombros largos como vigas e mãos capazes de esmagar pedras. Foi marinheiro mercante na juventude, navegou o mundo inteiro, e quando finalmente cansou do mar infinito, voltou para a vila onde nasceu e ocupou o farol como se fosse um castelo medieval, e ele, o último cavaleiro. Miguel o conhece desde criança, confia nele com uma certeza que dispensa palavras. Se há alguém capaz de proteger Helena, é Elias. Eles vão ao farol na manhã seguinte, bem cedo, quando a vila ainda dorme. Miguel leva Helena e Flora, as 3 figuras caminhando pela trilha rochosa que serpenteia até o promontório. O vento chicoteia as roupas deles, trazendo respingos de água salgada que ardem nos olhos. Flora segura a mão de Helena, as duas unidas por alguma aliança silenciosa que se formou nos últimos dias, e Miguel sente o coração apertar ao ver a filha confiante numa estranha que trouxe perigo para dentro de suas vidas. Elias os recebe na porta do farol com um aceno de cabeça. Ele não faz perguntas, não pede explicações. Olha para Helena, depois para Miguel, e entende tudo o que precisa entender.
Convida-os a entrar e o interior do farol surpreende. Onde deveria haver apenas pedra fria e abandono, há um lar improvisado. Elias transformou os diversos andares da torre em cômodos funcionais. Uma cozinha no térreo, um quarto no segundo andar, uma oficina onde ele conserta motores de barco e fabrica móveis toscos no terceiro. A sala da lanterna no topo foi convertida em observatório, com telescópio e binóculos apontados para o mar que ele ainda vigia com orgulho de sentinela aposentado. Helena pode ficar ali. Flora pode brincar nas escadas em caracol, explorando os cantos escuros com a coragem das crianças, que ainda não aprenderam a temer verdadeiramente. E Miguel pode planejar, pode pensar, pode decidir o que fazer com a raiva que queima seu peito. Mas as sombras não demoram a encontrá-los. Sempre foi assim. O perigo tem seu próprio cronômetro. E a conta regressiva começou no momento em que Miguel puxou Helena da água. Na primeira noite, depois de deixar Helena no farol, Miguel retorna para casa e encontra a porta entreaberta. Seu coração dispara. Ele deixou tudo trancado, tem certeza. Empurra a porta devagar, todos os músculos tensos, preparado para encontrar a casa revirada ou pior, encontrar Flora. Mas a menina está bem. Ela está sentada à mesa da cozinha fazendo a lição de casa, alheia a qualquer problema. A casa está intacta, mas há algo errado. Miguel sente no ar um cheiro que não deveria estar ali, uma presença que invadiu seu espaço. É só na manhã seguinte, quando vai até o barco, que encontra a mensagem. Pregado na porta da pequena cabine, um papel dobrado, as letras escritas em caligrafia cuidadosa, que de alguma forma parece mais ameaçadora que qualquer garranchão. O mar devolve tudo. Miguel arranca o papel com mãos trêmulas, amassa-o e o enfia no bolso. Olha ao redor do cais, procurando rostos familiares, esperando identificar quem poderia ter deixado aquilo, mas há apenas os pescadores habituais preparando seus barcos, conversando sobre a maré e o preço do peixe. Ninguém presta atenção nele. Ou todos estão prestando atenção e fingindo não estar. A paranoia é uma semente que brota rápido em solo fértil. Miguel começa a ver ameaças em cada olhar prolongado, em cada carro desconhecido que passa pela rua, em cada som estranho durante a noite. Ele não pode ir à polícia porque Helena já deixou claro que a polícia local está comprometida, que reportar o problema seria o mesmo que entregar o pescoço à lâmina. Está sozinho, e a sensação de isolamento é uma prisão invisível que o sufoca. Elias confirma suas piores suspeitas quando Miguel sobe ao farol 2 dias depois. O gigante o leva até o topo, até a sala da lanterna, e aponta através dos binóculos para a enseada escura ao leste, aquele recorte de costa onde as rochas formam uma proteção natural contra os olhos curiosos. Elias explica que nas últimas 3 noites tem visto navios sem luzes aportando por volta das 3 da madrugada. Não são barcos de pesca, são embarcações maiores, com cascos reforçados do tipo usado para transporte de carga pesada. Eles ancoram rapidamente, homens saltam e começam descargas apressadas, cordas rangem sob o peso de sacos grandes que são empilhados em caminhões que esperam na estrada de terra. A operação inteira leva menos de 1 hora, e então desaparecem como fantasmas, antes que o amanhecer os exponha. É a operação de extração ilegal. Está acontecendo aqui, nesta vila, sob o nariz de todos, e a maioria dos moradores ou não percebe ou prefere não ver. O dinheiro silencioso compra muitas consciências, e o medo cala as que não podem ser compradas. Helena, ouvindo a descrição de Elias, confirma que é exatamente o padrão que ela documentou em outras localidades. A operação se move ao longo da costa, explorando uma área até exauri-la, ou até que as autoridades honestas comecem a fazer perguntas, e então migra para o próximo trecho.
A vila de Miguel estava no cronograma deles há anos, desde que ele recusou cooperar, mas provavelmente decidiram esperar, deixar o recado da esposa assentar, garantir que não haveria mais resistência quando finalmente chegassem. E agora estão aqui. E encontraram Helena. Flora começa a ter pesadelos. É na terceira noite após a mensagem no barco que Miguel acorda com os gritos da filha. Corre até o quarto dela e a encontra sentada na cama. Os olhos arregalados, mas ainda perdidos no sonho. Suor colando os cachos na testa. Ela treme violentamente enquanto ele a abraça, sussurrando que está tudo bem, que foi só um sonho, que papai está aqui. Mas quando Flora finalmente se acalma o suficiente para falar, suas palavras gelam o sangue dele. Ela sonhou com água subindo pelas paredes da casa, enchendo os cômodos devagar, mas inexoravelmente, e não importava o quanto tentava abrir as portas ou janelas. Tudo estava trancado. E havia uma mulher lá fora, do outro lado do vidro, gritando, mas sem som, batendo desesperadamente, tentando entrar ou avisar sobre algo. Flora não conseguia ver o rosto da mulher por causa da água turva, mas sabia, com aquela certeza absurda dos sonhos, que era a mãe dela. Laura estava tentando alertá-la sobre algo terrível que estava por vir. Miguel segura a filha até que o sono volte, mas ele mesmo não consegue dormir. Fica ali, sentado no escuro, as costas apoiadas na parede do quarto de Flora, ouvindo a respiração dela gradualmente se acalmar, e sente o chão virar mar sob si. Os pesadelos de criança às vezes são apenas processamento de medos diurnos, mas às vezes são mais. Às vezes são aquela intuição primitiva que as crianças têm e os adultos perdem, aquela capacidade de sentir o perigo antes que ele se materialize. Os dias seguintes são uma espiral descendente de tensão. Miguel vai pescar, mas não consegue se concentrar. As redes voltam vazias. E ele sabe que precisa do dinheiro, mas não consegue fazer seu corpo obedecer às rotinas familiares. Tudo mudou. O mundo se inclinou e ele está escorregando em direção a algo inevitável. Mais recados chegam. Um bilhete deixado no banco onde Flora espera o ônibus escolar. Crianças precisam de pais vivos. Outro pregado na porta de casa durante a noite. Silêncio é saúde. Miguel queima cada mensagem, mas as palavras ficam gravadas em sua mente como ferro em brasa. Eles sabem onde Flora estuda, sabem os horários deles. Estão observando cada movimento, provando que podem alcançá-los quando quiserem, mas oferecendo ainda a chance de cooperar, de silenciar, de entregar Helena e voltar à ilusão de normalidade. Miguel considera. Deus, como considera. Seria tão fácil dizer a Helena que precisa partir, dar-lhe dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus, deixá-la desaparecer na imensidão do país, salvar Flora, salvar a si mesmo, voltar ao abrigo daquela rotina que não machucava tanto. Mas quando olha nos olhos da filha, quando lembra do modo como ela ofereceu chocolate quente a uma desconhecida molhada, com a solenidade de quem entende que vidas importam, quando pensa em Laura e no tipo de homem que ela escolheu amar, Miguel sabe que não pode. Entregar Helena seria entregar um pedaço de sua humanidade, seria ensinar Flora que algumas vidas valem menos que outras, que sobrevivência justifica covardia. E além disso, há a raiva, aquela brasa antiga que agora arde como fornalha. Se os homens da areia mataram Laura, se usaram a esposa dele como recado, como aviso, então não há fuga possível. Silenciar agora não trará segurança. Apenas adiará o inevitável. Homens que matam para proteger segredos não deixam testemunhas vivas, não importa quão cooperativas elas sejam. A decisão se forma nele não como escolha consciente, mas como aceitação do inevitável. Ele precisa enfrentar o que vem, precisa, de alguma forma, virar a maré. Helena tem o backup das informações que coletou, escondido num pendrive que ela carrega numa corrente no pescoço como se fosse relíquia sagrada.
São documentos, planilhas, fotografias de operações noturnas, gravações de áudio de ameaças, testemunhos escritos. É evidência suficiente para derrubar a operação inteira se chegar nas mãos certas. Mas esse sempre foi o problema: encontrar as mãos certas numa rede de corrupção que se estende por todos os níveis de autoridade local. Elias sugere que esperem a próxima operação noturna e documentem tudo. Se conseguirem identificar rostos, placas de veículos, se conseguirem provas visuais claras da atividade ilegal acontecendo nesta jurisdição específica, será mais difícil para as autoridades ignorarem. Principalmente se essa evidência for transmitida ao vivo, vista por olhos externos, antes que possa ser confiscada ou destruída. Helena concorda, mas observa que isso exigirá chegar perigosamente perto da operação. E se forem descobertos durante a filmagem, não haverá segunda chance. Os homens não desperdiçarão tempo com avisos. Eles os matarão e jogarão os corpos no mar, mais 3 acidentes numa costa já coberta de desgraças. Miguel sabe que ela está certa. Sabe que o que estão planejando é insano. Mas a alternativa é esperar que o perigo os engula em seus próprios termos. E isso ele não pode aceitar. Melhor escolher o campo de batalha. Melhor agir do que reagir. É o que pescadores aprendem cedo. Não se luta contra o mar, mas se pode escolher quando e onde entrar nele. Flora precisa ficar em segurança. Isso não é negociável. Na noite escolhida para a operação, Miguel a levará ao farol e a deixará com Elias, que a protegerá com a ferocidade de um urso defendendo o filhote. O gigante concorda sem palavras, apenas colocando sua mão enorme no ombro de Miguel num gesto que contém promessas e votos. A tempestade, quando finalmente chega, parece convocada por algum dramaturgo cósmico. É numa quinta-feira, no final de outubro, quando o inverno decide mostrar suas garras de verdade. O vento começa a soprar pela tarde, primeiro apenas uma brisa forte, depois rajadas que dobram as árvores e fazem os postes gemer. As nuvens descem tão baixas que parecem tocar os telhados, e quando a chuva vem oblíqua e furiosa, transformando as ruas em córregos e o mar num monstro de espuma e violência. É a noite perfeita para movimentos ilícitos. O temporal cobre barulhos, afasta testemunhas, fornece desculpa para qualquer coisa que possa dar errado. Miguel sabe, com a certeza dos que conhecem o ritmo das marés, que se houver operação essa noite, será a maior, a mais ousada, porque o clima oferece proteção que não se repete frequentemente. Elias confirma por volta das 9 da noite, quando Miguel sobe ao farol com Flora enrolada num casaco impermeável. O gigante viu luzes na enseada escura, movimento de veículos na estrada de terra. A operação está começando mais cedo que o usual, aproveitando a cobertura total da tempestade. Miguel se despede de Flora com um abraço que dura mais tempo que o normal. A menina o olha com aqueles olhos sérios demais para a idade e faz uma pergunta que perfura qualquer armadura. Vai ficar tudo bem, papai? Miguel mente, porque é isso que pais fazem, dizendo que sim, que ele só precisa cuidar de uma coisa e estará de volta antes que ela acorde. Flora não acredita. Crianças sempre sabem quando adultos mentem, mas aceita a mentira com a graça de quem entende que algumas coisas precisam ser ditas mesmo quando não são verdade. Elias entrega a Miguel um walkie-talkie velho, mas funcional, sintonizado numa frequência que só eles dois usarão. Se algo der errado, se houver perigo, Miguel deve chamar, e Elias descerá do farol com toda a violência que seu corpo imenso pode gerar. É um plano rudimentar, mas é o que tem. Miguel e Helena descem do promontório juntos, inclinados contra o vento que tenta arrancá-los das pedras. A chuva é tão densa que mal conseguem ver 3 metros à frente, o mundo reduzido a cinza molhado e barulho.
Eles vestem roupas escuras, carregam lanternas que mantêm apagadas e Helena segura o celular numa capa impermeável, já configurado para transmitir ao vivo para uma rede de jornalistas com quem ela conseguiu reestabelecer contato nos últimos dias. O caminho até a enseada leva 20 minutos de caminhada traiçoeira por trilhas que o temporal transformou em lama. Miguel guia, conhece cada pedra, cada raiz que pode fazer tropeçar. Helena o segue com a determinação de quem já decidiu que não há volta, que esta noite ela confrontará os demônios que a perseguem ou morrerá tentando. Quando chegam próximos o suficiente para ver, escondem-se atrás de contêineres enferrujados, abandonados na beira da estrada. O cheiro de óleo velho, misturado com sal e chuva. A cena diante deles é um balé de sombras e eficiência. 3 navios ancorados formam uma linha escura na água agitada. Homens se movem com lanternas e coordenação militar, correndo pranchas entre os barcos e a praia, carregando sacos pesados que deixam rastros fundos na areia molhada. Os sacos são jogados em caminhões que esperam com motores ligados e tudo acontece em relativo silêncio, apenas grunhidos de esforço e comandos murmurados que o vento leva antes que possam ser entendidos. Helena levanta o celular e começa a filmar, a tela iluminando levemente seu rosto concentrado. Miguel se posiciona entre ela e a operação, pronto para protegê-la se forem descobertos, seus olhos varrendo constantemente as sombras, procurando sentinelas ou guardas. Mas os homens estão focados na tarefa, confiantes na proteção que a tempestade oferece, não esperando testemunhas insanas o suficiente para estar ali naquela noite. É então que Miguel vê o rosto. Um dos homens que supervisiona a operação, gritando ordens que são engolidas pelo temporal, vira-se por um momento em direção à luz de uma lanterna. O perfil é inconfundível, mesmo depois de 3 anos, mesmo através da chuva. É o ex-chefe da guarda costeira, o homem que apareceu no velório de Laura com palavras de condolências e olhos que não combinavam com a boca. O homem que ofereceu ajuda caso Miguel precisasse de qualquer coisa. O homem em quem ele quase confiou. O estômago de Miguel vira. A peça final do quebra-cabeça se encaixa com um clique audível, apenas em sua mente. Este homem estava lá quando Laura morreu. Este homem conduziu a investigação superficial que concluiu o acidente e arquivou o caso. Este homem consolou o viúvo enquanto protegia os assassinos. Este homem é o epicentro da rede de corrupção, a ponte entre os criminosos e as instituições que deveriam detê-los. Helena toca o braço de Miguel, sentindo a mudança em sua postura. Ela sussurra: "Você o conhece?" E Miguel, incapaz de falar, apenas acena com a cabeça, a raiva agora uma coisa tão intensa que ele mal consegue respirar. Cada instinto grita para que avance, para que enfrente o homem ali mesmo, para que exija respostas sobre Laura. Mas a mão de Helena em seu braço o ancora, lembra-o do plano, da necessidade de provas antes de vingança. Ela filma o rosto do ex-chefe claramente, captura-o dando ordens, depois varre a câmera mostrando os navios, os sacos sendo carregados, as placas dos caminhões. Está transmitindo tudo ao vivo e em algum lugar distante, jornalistas já estão gravando, arquivando, preparando-se para publicar. A evidência está sendo criada em tempo real, indestrutível porque já escapou daquele lugar. Mas então algo muda. Um dos homens para de repente, olha na direção deles, como se tivesse ouvido ou sentido algo. Faz um gesto e outros homens interrompem o trabalho. Viram-se, começam a vasculhar a escuridão com lanternas. Os feixes de luz cortam a chuva como sabres, varrendo metodicamente a área. Miguel puxa Helena para baixo, os dois se comprimindo contra o container, tentando se fazer invisíveis. O coração dele bate tão forte que tem certeza de que podem ouvi-lo. Uma lanterna passa a centímetros de suas cabeças, iluminando brevemente o metal enferrujado acima deles, e então continua.
Vozes se aproximam, discussões rápidas sobre o que fazer, se alguém realmente está ali ou se foi apenas o vento, algum animal. Miguel toma uma decisão. Se ficarem escondidos, eventualmente serão encontrados, encurralados como ratos. Precisa criar uma distração, dar a Helena tempo para escapar com o celular e a transmissão. Seus dedos encontram o walkie-talkie no bolso e também as chaves do seu barco. O Esperança está atracado a menos de 100 metros dali, no pequeno pier que serve esta parte da costa. Ele sussurra o plano para Helena numa explosão rápida de palavras. Ela protesta, mas ele já está se movendo, correndo agachado entre as sombras em direção ao barco. Seus pés encontram os degraus de madeira do pier pelo tato mais que pela visão, e ele salta para dentro do Esperança, fazendo a embarcação balançar violentamente. As chaves giram na ignição. O motor tosse, resiste. Não agora, por favor, não agora. E finalmente desperta com um rugido que rompe a noite. Miguel aperta a buzina. O som é um uivo metálico que corta através da chuva e do vento, impossível de ignorar. Todas as lanternas giram instantaneamente em sua direção. Vozes gritam. Homens começam a correr pelo pier, em direção a ele. Miguel joga o barco em marcha ré, afasta-o do pier e então acelera em direção ao mar aberto, levando os perseguidores para longe de Helena. Mas ele subestimou a coordenação deles. Enquanto metade dos homens corre para outros barcos para persegui-lo, a outra metade volta para vasculhar a área onde a buzina os alertou que havia alguém. E encontram Helena. Miguel vê as lanternas convergindo, ouve os gritos mesmo através do barulho do motor e da tempestade, e vira o Esperança de volta com tanta violência que quase o tomba. Não pode deixá-la. Não pode perder outra pessoa que estava sob sua proteção. A manobra é suicida, guiar o barco direto para a costa rochosa, mas ele não se importa. Aterra a embarcação com um impacto que racha madeira, salta para a água rasa e corre de volta para a praia. A cena que encontra é caos. Helena está cercada. 3 homens avançando e ela recua com o celular erguido, ainda filmando, ainda transmitindo. Um dos homens tenta arrancar o aparelho dela, ela se esquiva. E então uma faca aparece, o metal capturando a luz de uma lanterna com um brilho que promete violência. Miguel não pensa, seu corpo age, impulsionado por algo mais antigo que razão. Ele se joga entre Helena e a faca, sente a lâmina cortar seu braço esquerdo, uma linha de dor quente que ele ignora. Sua mão direita fecha-se em punho e atinge o rosto do agressor, quebrando o nariz com um som nauseante. O homem cai, mas há outros. Sempre há outros. Luta entre caixas empilhadas e cordas molhadas. O sal da chuva queimando seus olhos. Os músculos já cansados gritando protesto. Um golpe na têmpora o derruba. O mundo gira e por um momento Miguel está de volta àquele mar 3 anos atrás. Afundando, perdendo Laura nas profundezas. Mas então lembra, Flora está esperando no farol. Precisa vê-lo voltar. Prometeu que ficaria tudo bem. Ele se levanta, recusando a gravidade e o bom senso. Um homem o agarra por trás, braços como cinta de aço ao redor de seu peito, comprimindo o ar para fora. Miguel joga a cabeça para trás, sente colidir com o nariz do homem, o aperto afrouxa. Ele se vira e luta com a fúria de quem não tem nada a perder exceto tudo que importa. É quando ouve o sino, distante, quase impossível através do temporal, mas inconfundível. O sino do farol que não tocava há décadas, que Elias está fazendo soar manualmente, um alarme de bronze que ecoa pela costa. É chamado, é aviso, é promessa de que ajuda está vindo. Miguel agarra Helena, que está sangrando do lábio, mas ainda segura o celular e grita: "Corre!" Eles correm tropeçando na areia e nas pedras, perseguidos por lanternas e vozes furiosas. O caminho até o promontório é uma eternidade condensada em minutos. Cada passo, uma negociação entre músculos exaustos e vontade de ferro. A trilha sobe íngreme e atrás deles os perseguidores ganham terreno, homens mais jovens, mais descansados.
Uma pedra solta sob o pé de Helena a faz escorregar. Miguel a agarra antes que caia, puxa-a para cima, e por um momento seus olhos se encontram. Há gratidão ali, e medo, e algo mais, algo que não tem nome, mas que Miguel reconhece como aquela coisa frágil e preciosa que começa a crescer entre pessoas que enfrentaram a morte juntas. O farol surge finalmente através da chuva, um pilar branco contra o céu negro, e no topo a luz que estava morta por décadas agora pulsa, reacendida por Elias num ato de desafio ao esquecimento. Eles alcançam a porta, tropeçam para dentro, e Elias está ali, enorme e sólido como rocha, com Flora agarrada à sua perna, os olhos da menina enormes de medo. Mas os perseguidores chegam segundos depois, sobem as escadas em caracol, suas botas ecoando na pedra, e de repente o farol, que deveria ser santuário, torna-se armadilha. Há apenas uma saída, para cima. Eles sobem, Elias carregando Flora, Miguel apoiando Helena, que tropeça em exaustão, as escadas intermináveis até que finalmente emergem no topo, na sala da lanterna, onde o vento uiva através das janelas quebradas e a chuva entra oblíqua. O promontório se estende além da torre, um platô irregular de pedras que termina num precipício sobre o mar violento. É ali que fazem sua última posição, as costas para o abismo, encarando os homens que emergem da escada. São 5 deles, liderados pelo ex-chefe da guarda costeira que finalmente subiu, seu rosto contorcido em raiva, mas também em algo como satisfação. Ele tem uma arma. Claro que tem. Ele aponta a arma para Miguel e fala, sua voz competindo com o vento. Diz que isso poderia ter sido evitado, que Miguel teve chances de ser inteligente, de cooperar, que poderia ter mantido sua vida pequena e segura, mas escolheu proteger uma jornalista que não deveria importar para ele. Escolheu vasculhar o passado. Escolheu fazer perguntas sobre a esposa morta. A confissão vem casual, quase entediada. Sim, Laura foi um recado. Não exatamente planejado, mas aproveitado. Ela viu demais naquela noite, dirigindo pela estrada costeira. Viu um dos carregamentos acontecendo numa enseada próxima. Tirou fotografias com o celular. Ligou para Miguel, provavelmente para contar o que vira. Mas a ligação foi interceptada. O carro foi seguido. E na curva certa, no momento certo, um toque no volante foi suficiente. O mar fez o resto. E como bônus, serviu para garantir que Miguel entendesse as consequências de não cooperar. Miguel ouve tudo com uma calma que é mais aterrorizante que raiva. A verdade, finalmente exposta, não traz o alívio que ele imaginou. Traz apenas uma clareza gelada, um entendimento de que o mundo contém monstros que usam crachás e recebem salários e dormem tranquilos após destruir vidas. Helena, ao lado dele, ainda segura o celular. A transmissão continua. Cada palavra está sendo gravada, cada confissão arquivada, testemunhada por olhos a quilômetros de distância. Ela sussurra isso em voz alta, o suficiente para que todos ouçam. Vocês estão sendo gravados. Tudo o que disseram está ao vivo. Jornalistas estão assistindo. Já é tarde demais para esconder. O ex-chefe ri, um som sem humor. Diz que não importa, que evidências desaparecem, que testemunhas têm acidentes, que ele sobreviveu a exposições antes e sobreviverá a esta. Mas há algo em seus olhos, uma incerteza, um reconhecimento de que talvez desta vez seja diferente. A arma na mão dele treme ligeiramente. Ele avança, confiante de que ninguém ousará saltar no abismo atrás deles. Oferece uma última chance. Entreguem o celular, Helena vem com eles e talvez, Miguel e Flora possam viver. É mentira óbvia, mas é oferecida com a solenidade de quem está acostumado a ser obedecido. Miguel vê pela primeira vez o desenho completo de sua própria história. Não é sobre heroísmo ou justiça, é sobre escolhas. Há 3 anos, ele escolheu não alugar o barco.
Essa escolha matou Laura. Hoje, ele precisa escolher novamente, calar-se e perder tudo de forma lenta e agonizante, ou cair com dignidade intacta e aqueles que ama ao lado. Mas antes que possa tomar qualquer decisão, Flora age. A menina de 8 anos, com mãos sempre frias, solta-se de Elias e corre para a frente, colocando-se entre o pai e a arma, seus braços abertos como se pudessem formar escudo. Ela grita com voz aguda que corta o vento: "Não! Vocês não vão machucar meu pai!" O tempo cristaliza. O ex-chefe olha para a criança, depois para Miguel, e algo em sua face muda. Talvez até monstros tenham linhas que não cruzam. Ou talvez seja apenas cálculo. Matar uma criança ao vivo seria impossível de encobrir. A arma baixa uma fração. É a abertura que Miguel precisa. Ele avança, não para atacar, mas para empurrar Flora para trás, para Elias que a agarra. E nesse movimento o ex-chefe reage, o instinto sobrepujando hesitação. A arma sobe novamente e o dedo aperta o gatilho. O tiro é abafado pelo trovão, mas Miguel sente a bala passar por ele, tão perto que desloca ar. Ele continua o movimento, avançando quando deveria recuar, e colide com o atirador. Os dois caem, rolam nas pedras molhadas. A arma voa das mãos, desaparece na escuridão. E de repente é apenas luta primitiva, homem contra homem, no limite do mundo. O ex-chefe é mais jovem, mais forte, e não carrega 3 anos de dor e exaustão. Ele rola por cima, mãos encontrando o pescoço de Miguel, começando a apertar. Miguel vê estrelas, sente o ar ser estrangulado para fora dele e pensa com clareza estranha. Então é assim que termina, nas mesmas pedras, onde tudo começou quando ele puxou Helena da água. Mas Helena não está mais na água. Ela está ali, e apesar do corpo debilitado, apesar da fuga que a trouxe ao limite, ela encontra em si uma reserva de força que não sabia possuir. Seus dedos encontram uma pedra solta, pesada e áspera, e ela a ergue com ambas as mãos e golpeia a cabeça do agressor. O impacto não é suficiente para nocauteá-lo, mas é suficiente para fazê-lo soltar Miguel, que tosse e rola para o lado. O ex-chefe se vira para Helena com fúria assassina. Avança cambaleando, e ela recua, até não haver mais pedra sob seus pés, apenas vazio. Miguel vê o que vai acontecer antes que aconteça. Lança-se para frente, agarra Helena pelo braço, puxa-a de volta da borda. Mas o movimento tem consequência. O ex-chefe, incapaz de parar seu ímpeto, passa por eles e escorrega. Suas mãos agarram o que podem, encontram o corrimão enferrujado que corre ao longo da borda. Ele fica ali pendurado, pés chutando o ar sobre o abismo de 40 metros até o mar furioso. Os olhos dele encontram os de Miguel, e há um pedido ali, primitivo e desesperado. Ajuda, por favor. Miguel poderia deixá-lo cair? Seria justiça? Seria vingança? Seria o que Laura merece? Mas ele já está se movendo, já está deitando de bruços, já está estendendo a mão. Porque é isso que homens decentes fazem, mesmo quando confrontam monstros. Escolhem não se tornar o que odeiam. Seus dedos tocam o pulso do ex-chefe, começam a puxar. O metal do corrimão geme, décadas de ferrugem cedendo sob tensão. E então, com um estalo terrível, se rompe. O ex-chefe cai. Seu grito é engolido pelo vento e pela distância. Há um momento de queda que parece infinito, e então o mar o recebe, e ele desaparece nas ondas que quebram sobre as pedras do platô inferior. Miguel fica ali, deitado na borda, olhando para o vazio onde o homem estava. Não há sentimento de vitória. Apenas exaustão vazia e um alívio terrível de que acabou. Os outros perseguidores, vendo seu líder cair, perdem a coragem. Começam a recuar, descem as escadas tropeçando, fogem para a noite e a tempestade. Elias os deixa ir. Não há necessidade de perseguição. A transmissão de Helena já fez seu trabalho. Sirenes surgem ao longe, mas não são as sirenes locais, não as viaturas comprometidas. São veículos de outras jurisdições, jornalistas que chegaram com a maré, atraídos pela transmissão ao vivo que mostrou crimes impossíveis de ignorar.
A luz repentina forçou até os corruptos a agirem, temendo exposição maior se continuarem inertes. A tempestade começa a diminuir conforme a noite avança para o amanhecer. O vento perde ferocidade, a chuva se torna garoa, e quando o sol finalmente nasce, é sobre uma vila transformada. Rostos conhecidos estão nas manchetes dos celulares de todos. O farol, iluminado pela primeira vez em décadas, permanece como testemunha silenciosa. Miguel está sentado no degrau de sua casa. Flora adormecida em seu colo, apesar do frio e da umidade, exausta do terror da noite. Helena está ao lado, encharcada, uma manta sobre os ombros, respirando como quem reaprendeu o gesto. Elas estão vivas. Isso é tudo que importa. Mas ele sabe que nem tudo se resolve. Há processos que levarão meses, investigações que ameaçam naufragar em tecnicidades legais, memórias que a justiça não alcança. Laura não volta. A culpa, embora mais leve agora que a verdade emergiu, ainda o acompanha como sombra ao sol. Saber que não foi erro dele que a matou não apaga o fato de que ela morreu. Não preenche o vazio que ela deixou. Mas há reparo. Essa palavra estranha que Elias mencionou uma vez, observando Miguel consertar o barco com paciência infinita. Reparo. Não é apagar o dano. É trabalhar com o quebrado até que funcione novamente, de forma diferente talvez. Imperfeita, mas funcional. Dias depois, quando a vila começa a respirar novamente, quando as investigações federais instalam o escritório temporário na escola fechada, quando os jornalistas finalmente vão embora e a vida tenta voltar ao seu ritmo, Miguel encontra uma carta antiga. Estava numa caixa de pertences de Laura que ele não teve coragem de abrir por 3 anos. A caligrafia dela, aquelas letras redondas que sempre pareceram dançar, formam palavras que agora soam como mapa. A maré sempre traz o que é nosso. Ela escreveu isso em um dos últimos aniversários deles, quando Miguel perdeu no mar um relógio que o pai lhe dera. O relógio voltou 3 semanas depois, preso numa rede, arranhado, mas funcionando. Laura riu e disse que o mar guarda segredos, mas eventualmente devolve verdades. Miguel entende agora. Proteger não é erguer muros. Não é esconder Flora do mundo. É ensiná-la a enfrentar tempestades com dignidade, a escolher o certo mesmo quando custa tudo, a puxar desconhecidos da água porque cada vida importa. É sobre transmitir não ausência de medo, mas coragem para agir apesar dele. Helena decide ficar. Não para sempre, mas tempo suficiente para testemunhar nos processos, para ver através até o fim aquilo que quase a matou. Ela aluga um quarto na vila e, aos poucos, sua presença deixa de ser novidade. As pessoas a cumprimentam nas ruas. Flora a visita após a escola, trazendo desenhos e perguntas infinitas sobre o mundo além da costa. E entre Miguel e Helena cresce algo sutil, uma compreensão que dispensa palavras, construída sobre cicatrizes compartilhadas e escolhas que os definiram. Não é amor, não ainda, talvez nunca seja. É outra coisa, mais rara, é reconhecimento. 2 pessoas que olharam para o abismo e recusaram-se a pular, que carregam mortes que não causaram, mas pelas quais se sentem responsáveis, que aprenderam que sobreviver, às vezes, significa carregar peso impossível e continuar caminhando mesmo assim. O farol continua aceso. Elias o mantém funcionando, não porque navios precisem dele. A tecnologia tornou obsoletas essas torres, mas porque a vila precisa. Precisa daquele pulsar constante na escuridão, daquela promessa de que mesmo nas noites mais tempestuosas, a luz que persiste, a vigília que não dorme. Miguel volta a pescar. O Esperança, rachado mas reparável, é consertado ao longo de semanas com a ajuda de outros pescadores que agora o olham com respeito novo. As redes voltam cheias. O mar, indiferente como sempre, oferece suas dádivas sem julgar quem as recebe.
Flora ainda tem pesadelos, mas menos frequentes. Ela fala sobre a mãe agora, não com a reverência silenciosa de quem teme profanar memória, mas com a naturalidade de quem entende que os mortos continuam presentes de formas diferentes. Diz que sonhou com Laura sorrindo, dizendo que está orgulhosa. Miguel não sabe se acredita em visitas de espíritos, mas acredita que a filha precisa dessa história, e isso é suficiente. Nas manhãs de névoa, quando a linha entre mar e céu desaparece e o mundo se torna apenas tons de cinza, Miguel às vezes para na praia, onde puxou Helena da água. Olha para as ondas que nunca cessam, para esse movimento perpétuo que tanto destrói quanto cria, e entende finalmente a verdade que levou 3 anos para aprender. O mar não guarda rancor, não pune nem recompensa. Apenas existe, vasto e indiferente, devolvendo o que levou quando as marés decidem, seguindo leis mais antigas que justiça humana. E nessa aceitação, a paz. Não a paz da ausência de dor, mas a paz de quem carrega cicatrizes com dignidade. De quem aprendeu que viver não é evitar tempestades, mas aprender a navegar através delas. Âncora firme, mesmo quando o chão desaparece sob os pés. Quando Helena finalmente parte, meses depois, quando os processos avançam sem precisar mais de sua presença constante, ela deixa algo para trás. Não apenas testemunho escrito ou evidências arquivadas, mas algo mais precioso. A prova de que escolhas importam, que uma vida pode valer a pena salvar, que recusar-se a ser silenciado tem custo, mas também tem poder. Miguel e Flora a acompanham até o ônibus. A despedida é breve, sem promessas impossíveis de futuro compartilhado, apenas um abraço longo e 3 palavras que contêm multidões. Obrigada por tudo. O ônibus desaparece na curva da estrada costeira, aquela mesma estrada que uma vez levou Laura, mas desta vez leva apenas partida, não morte. E Miguel sente, pela primeira vez em 3 anos, algo que poderia ser esperança. Não a esperança ingênua de que tudo ficará bem, mas a esperança madura de que é possível continuar, que dias futuros podem conter algo além de mera sobrevivência. À noite, ele lê para Flora a história de sempre. Mas quando a menina adormece, ao invés de ficar acordado perseguido por fantasmas, Miguel dorme. E sonha com mar calmo, com redes cheias, com faróis que pulam na escuridão, prometendo que mesmo as noites mais longas eventualmente cedem ao amanhecer. Porque no fim, essa história nunca foi sobre vingança ou justiça. Foi sobre um homem que aprendeu a perdoar-se por ligações não atendidas, por escolhas que tiveram consequências impossíveis de prever. Foi sobre uma menina que perdeu a mãe, mas não perdeu a capacidade de oferecer chocolate quente a estranhos. Foi sobre uma mulher que escolheu o mar, mas foi puxada de volta e decidiu que viver, apesar de tudo, ainda vale a batalha. E foi sobre o entendimento silencioso de que o mar devolve tudo. Eventualmente, não da forma que esperamos, não no tempo que desejamos, mas devolve. As marés têm sua própria justiça, lenta e inevitável como a erosão que transforma pedra em areia. Miguel ergue-se antes do amanhecer como sempre. Veste as botas de borracha, o suéter que cheira a maresia. Prepara o mingau que Flora gosta. E quando sai para o mar, carrega consigo não apenas anzóis e redes, mas também algo novo, a certeza de que proteger o que amamos às vezes significa soltar, de que curar não é esquecer, mas aprender a carregar feridas sem deixar que elas definam cada passo, de que o esperança, afinal, não era apenas nome de barco, mas promessa que se cumpre em silêncio, dia após dia, maré após maré. Sabe você o que faria se descobrisse que o acidente que destruiu sua vida não foi acidente? Deixa nos comentários e não esquece de curtir esse vídeo. Sua interação ajuda mais pessoas a encontrarem histórias que fazem pensar. Até a próxima maré.